Mas eu não queria ser padre. E, de repente, eu chego para ir para o seminário maior, para São Paulo. Pela sua cabeça, em querer ser padre ou não? Não, eu queria estudar bastante, mas eu já tinha medo que quando faltasse um mês e pouco para me receber a batina, eu ia dizer que eu não queria. Mas eu sabia que eu ia voltar para a coordenação de pastoral de TFE para continuar o trabalho, porque eu nunca deixei de lecionar para a catequese, para o crisma. Coordenamos também a pastoral da juventude. A gente tinha o JUC aqui, eu fazia palestra em todos os grupos de jovens da cidade, então a gente tinha todo um trabalho. Eu queria voltar para isso, para desenvolver a catequese, que para mim era muito importante, o animador do setor. E aí me matriculei na quinta, lá no São José. Pô, mas a quinta, para quem tinha feito a quarta série já 10 vezes, eu disse, mas isso é assunto de quinta, cara, eu já vi isso 10 vezes. Aí chegou o supletivo de primeiro grau aqui. Então, naquele tempo era quinta, sexta, sétima e oitava série, né? Uhum. Que hoje é o quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Aí eu disse, pô, rapaz, era aqui no Eduardo Ribeiro, aqui nas proximidades desse estúdio. Eu disse, eu vou lá, vou ver se tem uma vaga. Aí vim aí e consegui uma vaga. Aí tinha fez o supletivo, então. Foi, aí tinha uma aula, como esse podcast lá, alguém falando, explicando, depois tinha o mediador, né, que eram as professoras que tinham lá para falar das matérias. Eu digo, pô, beleza. E depois de 3 meses que eu saí de lá, do São José, que eu vim para cá, os meus colegas iam as janelas de São José são batidas. Dizem, ei, do Jutica, rapaz, sai daí, bicho. Aí os colegas vão embora para lá, bicho, me deixa. Onde tu vai conseguir no ano fazer o ginásio? Eu digo, rapaz, calma. E a minha maior dificuldade foi inglês, que eu nunca tinha visto, nunca tinha estudado, nem sabia, e estudei para passar. E a nota mínima era 7, a minha menor nota foi 7, que foi em inglês. O resto tudo eu fui nota boa e já passei direto para o ensino médio, que naquele tempo chamava-se segundo grau. E eu queria fazer magistério, porque naquele tempo o magistério estava na moda e era ascensão social, né? O cara subia bacana e tal, o salário era bom, eu digo, eu vou fazer. Mas tinha que fazer o teste de aptidão. Aí fui lá com a irmã Graça, elas têm que fazer o teste. Vamos ver se você tem aptidão. Aí fui lá, passei, pô, legal, entrei. Já em 82 eu já estava no magistério. Quando eu estava no segundo ano do magistério, veio para cá o supletivo de primeiro grau, que preparava para o magistério, o chamado Projeto Logos 2. Era 201 volumes para fazer em 2 anos. Isso basicamente seria o ensino médio. O ensino médio todo para fazer. Eu disse, pô, vou ganhar tempo. Já que eu fiz o ginásio num ano, imagina que ia passar 4 e agora o segundo grau que ia passar 3, hoje ensino médio mais 3, 7, eu vou matar tudo em 2 anos. Só que não podia, mas lá encontrei 2 pessoas maravilhosas. A dona Sônia, que é a mãe do Barreto, pintor famoso aqui da cidade de Tefé, que era professora, e uma pedagoga, rapaz, esqueci o nome dela. Não, uma psicóloga, que achava, como era muito jovem, eu tinha chegado com 20, que eu vim me alistar no exército também. O Frontin tinha me recebido aí, uma pessoa maravilhosa também, que já viajou, um irmão nosso maçom também, já está no Oriente Eterno. E aí só podia fazer 2 provas por dia. E eu olhei aquilo lá, técnicas de estudo. E, meu Deus, isso aqui eram 8 volumes e tinha que fazer 2 provas. Eu disse, no máximo no dia, eu disse, dona Sônia, e ela disse, rapaz, a psicóloga saiu. Estou dizendo isso aqui, estou revelando pela primeira vez esse detalhe. Aí você sabe fazer mesmo? Ela disse, mas a nota mínima era 8. Eu digo, eu vou fazer. Aí peguei, ela disse, não, mas não faz tudo não, que eu vou me complicar com a psicóloga e a pedagoga aqui. Aí fiz 4. No outro dia eu vim e fiz as 4, e ela disse, pô, a nota tudo lá em cima, 8, de 9, 10, ela disse, pô, bacana. E assim fui, né? E cheguei na matemática, aí eram 19 volumes, aí já tinha PA e PG, progressão aritmética, geométrica, matriz, bissetriz, regra de 3 simples, mas eu já sabia bastante a matemática, porque lá a gente treinava, tinha sabatina, tinha tabuada. Eu digo, não vai ser problema, dona Sônia, pode botar por limpo aqui, que no linguajar mais vulgar, que eu sei fazer isso aqui. Mas meu filho não pode fazer, eu digo, eu quero acabar, eu tenho... E deu tudo certo. Estava com pressa. Eu acabei mesmo, e já em 84 eu já estava formado. Veio o primeiro concurso do magistério, 443 pessoas com uma vaga. De primeira a quarta eu fui a segunda nota. A primeira foi da professora Nubile Taif, eu fui a segunda nota. Imagina um cara vindo de lá da Enxada, do Paneiro, do Machado, do Teçado. Em 92 eu já tinha licenciatura curta, já tinha entrado na Universidade Federal de Juiz de Fora, feito História e Geografia. Já fui a terceira nota de primeira a quarta. De novo, não, de quinta a oitava. E em 2003, sempre concorrendo assim com centenas de pessoas, eu fui o primeiro lugar. Então, eu nunca fiquei
Na UEA deu uma pequena zebra, mas eu não posso nem contar e falar mais especificamente aqui para não dar muita zebra, que eu não me considero que eu não passei, entendeu? Porque qualquer um que faz o concurso aparece qualquer nota lá. Sim. E interessante que depois uma pessoa, ainda nem tinha saído o resultado de pessoas aqui já ligadas politicamente, e aí tinha um outro rapaz no governo aqui. Tá aí, o professor quis dizer que era sabidão, não passou da UEA. Como é que ele sabe de resultado uma banca lá dentro? Uma figura jocosa, imoral, imunda, deprimente, degradante, que eu considerava naquela oportunidade. Como é que ele sabia a respeito se nem tinha saído o resultado? E como é que não aparece nenhuma nota lá para mim, nenhum, nem 2, nem 3? Né? Isso é preocupante, porque eu me considerei assim, engarfado realmente. E aí eu disse, nossa, quer dizer que eu não passei, então foi a primeira vez que deu zebra, que eu não considero que eu não passei. E aí já para mostrar que a gente está sempre atualizado aqui, talvez a câmera não vá pegar aqui, mas eu vou mostrar agorinha. Eu que sempre fui, não estou querendo aparecer, eu estou dizendo isso que as pessoas já me conhecem e sabem quem é o Josalino, histórico escolar. Aí está escrito aqui, ó, Josalino do Nascimento Marinho. Aí está escrito aqui, ó, doutorado. Né? Aí vamos aqui para as notas. Um cara que sempre tirou nota boa mesmo. Eu sempre procurei tirar as melhores notas. E não é para aparecer, não. Nota final, ó. 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 9, 5, 10, 10, 10, 10, 38 na minha turma. Eu fui o primeiro colocado, né, em uma das melhores teses. Um cara que só tira 10 e a vida inteira foi assim, não pode, não tem. Então, eu não me considero que eu não passei lá. Né? Então, passei 3 vezes no estado e essa daí deu uma pequena zebra. Mas fiquei lá 10 anos também lecionando. Então, foi sempre assim muita luta. O primeiro que chega, o último que sai, né? O que lê dia e noite. Eu só durmo 4 horas, 5 horas no máximo. E agora eu vejo que o senhor também acabou transferindo isso para os seus filhos, né? Eu vejo que os seus filhos sim. Todo mundo terminou o ensino médio com 17, a faculdade com 23. Sim. Né? A Tâmara terminou Geografia e é especialista, a Thaline terminou Administração e Direito, né? Passou ainda no 8º período, já tem mais de quase 15 anos de coisa. A Tainá é fisioterapeuta e agora vai para neuropediatria. O Thales é engenheiro da computação e o Tânia terminou agora o ensino médio e vai fazer gastronomia. E Dora também é especialista em português e inglês. Sim. E eu, História e Filosofia, agora Sociologia, Antropologia, Filosofia e Formação do Pensamento Social da Amazônia. E também hablo um pouco em espanhol e a segunda língua no doutorado é preciso 2, também em francês. 94 minha nota no francês. Professor, como que entrou na sua vida, apesar de você ter buscado muito na literatura, a questão da história, o seu historiador, como que o senhor... Pois é, a minha primeira opção não era nem engenharia florestal que eu queria fazer, mas como não tinha, o que apareceu ali naquela oportunidade era aquilo, então eu comecei história. Porque essas histórias, agora tu imagina da luz e do luar, brincando lá, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta na luz do luar, volta e meia, e ouvindo os nossos pais, os nossos vizinhos, os compadres contar as histórias de Mil e Uma Noite, da bruxa, contar a história. Nossa, isso me motivou muito, né? Me motivou demais. Então, a vida já é uma história. Então, eu procurei. E chegando aqui, como eu tinha facilidade para falar, eu já fui direto para o rádio. Mas custei demais passar, porque eu também sou narrador esportivo, né? E... já para narração esportiva eu gostei demais, porque o Padre Paulo me deixou 6 meses estagiando. Quem narrava jogo aqui era o Cabrolier, Januário Teixeira e Celso Mendes, que era o número 1 da narração. Então ele me deixou 6 meses fazendo... Isso quem que era o Padre Paulo, na Rádio Rural, o PP, fazendo o projeto piloto. Aí eu volto a dizer, ainda não está bom não, ainda não está bom. E eu disse, meu Deus, quando é que ele vai me deixar? Você vai hoje como repórter para a beira de campo. Aí no rádio eu comecei em 80 e de lá para cá já são 42 anos. Para a história isso poderia parecer muito, mas para a história é apenas 42 dias. Então no rádio ou no campo da comunicação e do jornalismo, eu tenho 1 mês e 10 dias já de experiência, já é alguma coisa. O professor é fantástico, tudo que o senhor está nos contando até agora. Mas eu tenho muita curiosidade. Como é que o senhor chegou no rádio? Como é que o senhor... Eu cheguei bem, como eu falava bem, aí o Dário Roberto estava no rádio. Ele disse, pô,
E ao chegar aqui, eu fui jogar no melhor time da cidade, chamava-se Dom Bosco. O Dário Roberto já tinha jogado profissionalmente. Pô, um cara daquele, minha nossa senhora, a bola vinha, o cara parece que tinha um tapete ali para grudar. Grudava a bola no peito dele, botava e vai pro VAR. Tá aí, garoto. E quando eu cheguei, eu não fumava, também não bebia, né? Provei de bebida, muito pouco tempo. Né? Extremamente bom, mas muito duro às vezes, né? Aprendi a jogar lá no interior, muito duro. E fui jogar, então, ele disse, rapaz, você fala muito bem, você não quer vir para o rádio? O Dário me convidou, me oportunizou também me levar para o rádio. Bora fazer o programa Esporte Total, tu faz aqui essa parte, eu te digo aqui, eu disse, pô, beleza. Aí falei com o padre Paulo, ele disse, já me conhecia, né, da catequese há muito tempo, então a igreja me oportunizou muita coisa, graças a Deus, as SEBs. Aí comecei lá e disse, tá bem, mas você tem que estudar muito. E aí fui fazendo dezenas de cursos dentro e fora do estado. Depois passei a trabalhar no MEB, o MEB do qual eu fui aluno, depois eu fui coordenador, não, eu fui funcionário do MEB, e eu era agente de educação do MEB, e aí passei a viajar e conhecer esses rios todinhos aqui. Eu era o comandante, seu Carlos, que faleceu outro dia, o Carlos Ramos, era o motorista, junto com a Ana do MEB, a Leonildes, que graças a Deus tem um destaque hoje grande no estado, está na ADS lá trabalhando, fazendo um grande trabalho. A Josiane, depois que veio, a irmã do Elias, o nosso amigo Eliasinho Cabeçudo, gente finíssima dos grupos de jovens, que também faleceu, que era da nossa propaganda. Poxa, o Elias Trindade, eu ia lá para a casa dele, a gente comia tucunaré cozido, assado, que o pai dele sempre trazia. Nossa, então, eu comecei lá com o Dário Roberto, e fiquei muito tempo lá. Depois, a rádio me contrata com carteira assinada. Então, eu tenho um registro em carteira como radialista, como animador, como... Nossa, são acho que umas cinco habilidades lá, registro em carteira. E no Ministério do Trabalho. E aí fiquei, depois eu disse, eu queria... Aí o padre Paulo já estava saindo, entrou o Thomas, eu disse, Thomas, queria comprar o horário agora para mim fazer aqui e tal, apesar deles botar toda vez que a gente compra. O que vai ser dito aqui, nós não temos nenhuma responsabilidade, nem com... Não tem problema. Eu passei a fazer o programa de maior audiência. Por que eu sabia que era de maior audiência? Porque o MEB fazia pesquisa para ver se o programa dele estava ouvido e o meu aparecia todas as vezes como primeiro lugar. De cada 10 pessoas ligadas no rádio naquele horário, 7 estavam ligadas no meu programa. O programa Encontro com o Povo, das 10 às 11, de segunda a sábado, que tinha grandes bordões. Se você não quer que seu nome apareça, até hoje eu vou passando ali, não deixe que o fato aconteça, a verdade tem que ser dita, doa quem doer. E hoje, no tempo de política, a gente dizia, não deixe com que a sua entidade se transforme num comitê político. Lembre-se que os membros podem e devem ser políticos. Entidade, não. Ela tem que ser suprapartidária. Você tem que trazer os diversos segmentos, porque o programa não é para você, é para o ouvinte. Então, ele tem que ter... O senhor não tem interesse mais... Pois é, e aí foi evoluindo até eu chegar lá. Mas a gente também dizia para aquele que diz que vota por simpatia, tinha um outro bordão que dizia, olha, preste atenção, quem vota por simpatia tem no mínimo 10 anos de agonia. Isso quem dizia era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Amargosa, na Bahia. Imagina uma mulher na presidência. E acrescentava, voto ninguém compra, ninguém dá, ninguém empresta, ninguém aluga. A gente confia em alguém como se fosse uma procuração e depois cobra coletivamente. Porque quando a gente vende o voto, ninguém tem moral para pedir nada. É mesmo que votar em branco ou anular. Eu estou revoltado, aí eu digo, eu vou anular o voto ou votar em branco. É a mesma coisa que se eu dissesse, eu concordo com toda a molecagem, com toda a patifaria, com toda a bandidagem que está acontecendo. Por que isso? Porque eu fui incapaz de escolher alguém para mudar para melhor ou para pior. Então, quando eu anulo o voto em branco, eu concordo com toda essa mudança. Não, é a minha revolta, eu tenho direito, Mas o certo é escolher alguém para a gente tentar mudar aquela situação do modo como ela está. Aí eu cheguei ao rádio. E de lá para cá são 42 anos. Então eu fui passando, depois quando eu vi alguém narrando e tal, minha Nossa Senhora, como alguns, que eu não quero citar aqui, uma tragédia, lá vai, lá vem, desgraçado, miserável. Agora, professor Zelino, eu ficava revoltado. Tem um bordão seu que eu assim, não sei. Porque era bem interessante que a gente diga, e tem agilidade para falar, Jackson. Porque no rádio tu tem que pensar 10 vezes mais rápido, a jogada tá lenta, e você... É o Brasil quem mantém a bola dominada, em intermediária contrária, passou pelo primeiro, foi aterrado na segunda, nossa, foi na meia lua da grande área, foi linha de fundo, driblou o zagueiro, passou pelo goleiro, aí todo mundo esperando o gol, e bateu...
pra fora. Ai, meu Deus. Essa narrativa, como que isso foi construindo na sua... Esse lance do campo, do futebol, a narração esportiva? Eu ouvia muito rádio, ouvi o cara que eu considerava mais famoso lá, através do meu rádio, um Sierra de 4 faixas, José Carlos Araújo. Aí o cara dizia, cheguei, Ligada Nacional de Olho na TV, o meu abraço a você. O cara falava 1000 palavras até que a bola saísse de um jogador pro outro. Eu disse, pô, isso aí. Aí eu comecei a treinar mesmo. Você foi construindo as suas narrativas? Construindo, olhando o jogo e narrando aqui. Isso aí eu sei fazer. É tanto que eu fazia comentário para o Celso Mendes, ou ele me botava para fazer a preliminar. Por exemplo, ia jogar o Varanhos e o Arini, eu fazia esse jogo das 2 às 4. O jogo principal, que era Tefé e Maranhão, era com ele. Quando foi um dia, de tanto eu fazer isso, eu tinha terminado de narrar o Varanhos e eu trazia o Paulo Pedro Alves, que eu nunca vi alguém tão ágil, tão culto para falar e de um português tão aprumado, tão correto e tão fácil de ser entendido como Paulo Pedro Alves, o nome do rapaz, que hoje não está mais aqui, foi para o Rio de Janeiro, de novo para onde ele morava. Eu trazia ele para comentar, então era um espetáculo. Aí o Celso Mendes, eu narrei, o Celso Mendes disse assim, eu queria comunicar o PP, Padre Paulo, que era quem ficava operando no estúdio da Rural, que o comando da bola agora, o número 1 passa a ser o meu amigo Josalino. É tanto que eu estou com 15 minutos e vejo que essa partida era o Intermunicipal de Seleção de Futebol de Campo, que eu jogava a vida inteira. Quando eu cheguei aqui em 80, eu joguei até 92 também. Eu era tão bom e tão ágil que durante 12 anos eu fui o homem mais veloz da cidade. O senhor tinha... Ninguém fazia... 12 minutos, como eu fazia 100 metros em 12 segundos, aliás, 12 segundos. Mesmo, eu ouvi muito. Rapaz, o zagueiro às vezes ia atrasar para o goleiro, no espaço de 3 metros, eu chegava bem antes, fazia o gol e os caras ficavam chateados. Então, por 12 anos também eu fui o homem mais veloz da cidade, né? E aí eu fui construindo. Depois, às vezes eu jogava, eu digo, rapaz, eu não posso narrar na preliminar não, que eu vou jogar. Às vezes eu estava jogando, aí joguei 3 anos no Dom Bosco, joguei 10 anos no São Miguel, depois joguei no Z4, joguei 10 anos na Seleção de Tefé, conheci quase todos os municípios jogando na Seleção de Tefé. A minha última convocação foi em 92, jogando lá no Gilbertão, que eu joguei no estádio Riachuelo, que era no centro de Manacapuru, onde hoje é o Parque Ingá, e onde é apresentado as cirandas, que foram levadas nossas daqui para lá, e eu joguei lá no Gilbertão as 2 últimas vezes. Professor, falamos um pouquinho sobre a sua vida acadêmica, um pouco, a gente vai ter uma outra oportunidade de gravar um outro episódio, falando mais sobre as suas publicações, mas me parte a curiosidade, a gente ainda falando do rádio, do futebol... Pois é, então você vai entrando, né, para o rádio, eu concorri a uma seleção, e fiz uma prova para a UEA em 2004. Já passei, já fiquei lá. Então, meu primeiro livro foi em 2004, Conto e Encanto. Porque, como eu tinha facilidade de recitar essas outras poesias, eu dizia para a mamãe, quando eu ficar grande, e dizia para todos que ficaram lá. Dizia lá para o Amauri, o pai da Delva, dizia para o Zé Oliveira, dizia para o Chico Félix, dizia para o Zé Belém, dizia para o Doval, dizia para o Dezinho, dizia para o Manuel Marinho, dizia para todos que estavam lá. Olha, eu vou para a Tefé, eu vou estudar, eu não nasci para morrer debaixo do paneiro, não. E ficcionado com essa... E assim que eu estiver lá, eu vou registrar nossas histórias. Então, eu comecei no Conto e Encanto, eu comecei a fazer o conto, porque é um gênero literário, onde não precisa ser verdade o que você escreve, né? A história comprovada, mas eu ouvi as histórias. O que é que eu fiz? Eu transformei todas aquelas histórias que eu ouvi num belo texto bom de ler. O primeiro texto do livro Conto e Encanto chama A Pescaria. Olha, conta a lenda que pescar no dia de finados se pega caveira. Lá eu nunca fui com medo. E dezenas de machões que se achavam os mais... Ninguém teve coragem de ir. Porque contava-se aqueles mais antigos que o cara botou lá quando puxou. Imagina uma caveira vir com aquele anzol. Então, eu recitei, né? Seu Antônio conta a lenda que seu Antônio morando, não disse que era na minha comunidade jutica, morando na comunidade de Santa Maria, colocou os espinhéis, levou o cartucho também, atravessou. Porque matar um animal lá não era problema. O Código Florestal não era tão rígido como hoje, porque hoje o Código Florestal ele é mais cruel, mais rígido do que o Código Penal. Por quê? Porque o florestal não tem fiança. É crime inafiançável. Matou qualquer animal desse e é preso.
E o civil não. O que diz o capítulo 2 da Constituição, dos direitos e garantias individuais, escrito no item chamado das disposições transitórias e permanentes como causa pétrea? Ou seja, aquela, por mais que a Constituição